pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson. Estamos aqui para a quarta aula do nosso projeto Marketing na Veia 5.0, onde a temática que nós trabalharemos agora é sobre a apresentação de algumas tendências da área de marketing muito relacionados a esse universo do marketing 5.0, tá certo? Então, como vocês já perceberam, a gente vem fazendo toda uma caminhada. A apresentação, depois a gente trata um pouquinho sobre o consumo, a apresentação do que é marketing 5.0, né, das eras do marketing especial 5.0. Posteriormente falar sobre o consumidor digital, o consumidor omnicanal, focando um pouquinho para o marketing digital, marketing analítico, e agora a gente vem para uma caminhada já para o, vamos dizer, o encerramento desse nosso projeto, a última temática que nós tratamos, que é sobre algumas tendências da área de marketing. Então, como tem muitas coisas a serem colocadas, a gente fez um recorte de alguns pontos que são importantes, alguns pontos que vocês devem observar para que vocês estejam atentos a todo esse universo 5.0 que nós temos. Então, cada vez mais nós vamos observar do marketing trazendo esse impacto, né, por conta, e trazendo impacto e sendo impactado pelas essas novidades tecnológicas. Estão apresentando para a população que não conhecia e também as pessoas que já conhecem, têm uma familiaridade tecnológica, trazendo isso para a realidade da sua empresa, né? Novas possibilidades de atuação surgindo rapidamente. Isso fazendo com que a nossa mentalidade, que até a gente tratou na aula 2, né, tenha que ser reformulada por conta de todas essas situações. Até a gente comentou também na entrevista que nós fizemos com a professora Melissa, né, dessas estratégias mudando, e a gente tem que ter objetivos em mente, mas flexibilizando diante dessas informações que estão surgindo dentro do nosso ambiente, ok? Outra coisa que a gente começa a observar, conhecer as tendências, né? E aí é importante você estar fazendo um mapeamento do mercado, de estar observando o que está acontecendo para que você consiga fazer uma abordagem, né, mais organizada e planejada. E não o que eu costumo brincar, né, de uma gestão bombeira, que você vai apagando os incêndios conforme vão acontecendo, que é muito comum em pequenas, né, micro e pequenas empresas, porque às vezes a pessoa não tem essa preparação para a gestão, às vezes não tem a disponibilidade financeira. Então ela vai esperando, vamos dizer assim, a situação ser exigida pelos clientes para começar a ter uma abordagem, mas aí acaba sendo uma abordagem mais reativa, tá certo? Dentre as abordagens que nós vamos utilizar, a gente vai trabalhar um pouquinho o marketing político, que ele fica muito conhecido em períodos eleitorais, né? O candidato X, o candidato Y e tal, estão fazendo campanhas para manipular a gente, passando essas informações, passando fake news, e lá vai um monte de situação e começa a fazer essas discussões. E aí a gente começa a observar e ter a tendência a considerar como algo manipulador, algo negativo. Mas o marketing político ele vai trabalhar de uma maneira, de uma perspectiva maior do que o marketing eleitoral, que é o período, né, em que vão acontecer as eleições. Mas quando eu vou trabalhar com uma perspectiva do marketing político, eu não vou trabalhar mais somente o candidato em si. Claro, isso aí, se ele ganhar, né, ele vai ter todo um período de comunicação, né, de realização do seu mandato. Então, eu vou trabalhar com N tipo de situações, desde o traje, a forma de comunicação, o modo como ele vai tratar as pessoas, como ele vai atender. E aí a gente começa a verificar. Por quê? Nada mais é do que a pessoa que está se candidatando, ela está vendendo uma imagem, ela está mostrando uma imagem que, e aí para as pessoas podem gerar maior ou menor grau de credibilidade, né, para eu fazer essa apresentação. Imagine se eu viesse aqui para vocês com um pijama. Não ficaria legal. Agora vindo com traje mais formal, com um tipo de abordagem, né, que a gente utiliza, um grau que nós colocamos na entonação de voz, né, como nós utilizamos as nossas paradas
em alguns momentos para fazer a entonação de conteúdo, acaba fazendo com que a transmissão de uma imagem, né, dessa pessoa que está falando com um maior grau de afinidade ou com um maior grau de credibilidade do que eu chegasse aqui para todos vocês, ficassem assim, ficasse sem postura, deixar o braço cair, né? Quando eu adoto uma outro tipo de postura, isso acaba gerando um grau de credibilidade também, tá? Então vai por todo o período de como eu vou transmitir, um tipo de canais, pense como se fosse uma empresa, tá? Ele tem um bom e velho 4Ps do marketing: produto, preço, praça e promoção. Então é como que eu vou me comunicar, né, com esse meu público. O que eu estou vendendo naquele momento? Quais os canais, que tipo de canais que eu vou utilizar para estar interagindo com os meus eleitores, ou depois que eu já for eleito, né, com a população, com os cidadãos, né? E como que eu vou promover todas essas situações, aquilo que eu estou querendo. É claro que como um político, vamos dizer assim, eu não vou estar vendendo algo que você não vai comprar, né? É um produto em si, mas você está comprando a pessoa e o que ela está fazendo, transmitindo em termos de ideias, né, em termos de postura ali para você, ok? Então esse é um ponto que é importante a ser considerado. Ah, e aí vem a boa e velha responsabilidade para você fazer o quê? Estar criando uma comunicação, né, que esteja condizente com a realidade, que seja verdadeira para a gente evitar ali problemas, né, de transmissão de fake news, discursos de ódio, né, para que a gente se preocupe em criar uma sintonia com a sociedade, com a imprensa, com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal, enfim, né, para fazer essa transmissão. Por quê? Se a gente pega e olha uma empresa, quais são os stakeholders, né, vamos dizer assim, os públicos? Então vão ter os eleitores, né, vão ter os órgãos de imprensa, os órgãos legais, né, vão ter os meus eleitores, aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram, tá certo? Então eu tenho todas essas situações a serem analisadas. Por isso que é muito bacana a gente conseguir compreender. E até tem alguns estudos já foram feitos também, até alguns TCCs, né, fazendo toda uma análise, né, sobre a ótica do marketing político de determinadas figuras públicas. Isso é interessante a gente conseguir compreender, e até eu li um pouquinho desses materiais para montar esse material aqui para todos vocês, né? Falando justamente, pegou um determinado candidato, que aí eu não vou mencionar ele aqui, tá? E justamente fazendo todo um período de exposição sobre a ótica dos 4Ps do marketing voltados a um candidato e como que ele faria, como que foi a articulação dele, né, para ele estar inserido dentro do meio, ganhar relevância, análise do discurso. Então são pontos muito importantes a serem considerados, e aí você como um profissional, seja um profissional de marketing especificamente, ou seja um profissional de negócios, trabalhar um pouquinho. Então, o que a gente quis dizer aqui com todos vocês é conseguir compreender, né, de uma forma científica a importância dos estudos e a importância de todas essas informações, desse volume de informações que são gerados diante do marketing 5.0, diante desse universo digital, e saber criar todas as formas de canais de interação com as pessoas, para que todos se mantenham bem informados, para que você consiga também relevância e crescimento, né, e visibilidade você enquanto um candidato, ou se você já tiver sido eleito, enquanto, né, um político eleito para executar o mandato de que você foi escolhido, seja de 4, seja para senador, que aí é um pouquinho mais, ok? E antes de passar para o próximo, tem uma outra tendência também, né, que aí até tem já agências especializadas, né, trabalhando com marketing político, tem também sobre o universo médico, na área médica, que antes havia uma resistência muito grande, né, dos médicos terem que se comunicar. Né? E aí, por que eu vou contratar uma agência? E principalmente para advogados. E hoje, né, já conheço até algumas empresas em que são especialistas no assunto, somente para abordagem
né, médica, para abordagem com advogados. Ainda existem, assim, algumas polêmicas relacionadas sobre o assunto, mas é uma forma de tentar fazer uma valorização. E aí sempre acaba sendo bons profissionais, né? E profissionais não tão bons. Pessoas que seguem mais aspectos éticos e pessoas que não costumam seguir muito. Então, assim como toda a profissão acaba tendo aí bons e maus, né, profissionais, mas a importância de trazer uma visibilidade do produto, ou no caso do serviço que está sendo ofertado, o serviço médico e o serviço de um advogado. Porque, vamos dizer, eu vou procurar um especialista, né? E aí, poxa, eu vou lá procurar nas redes sociais, às vezes eu não encontro muitas informações sobre esse médico. E ele pode ser um bom profissional. E aí, se ele tem um site, tem umas redes sociais, tem estudos de casos dele, boa apresentação dele no sentido de produção de material e produção de conteúdo, por aí vai, começa a falar, caramba, olha só, esse é um bom profissional, esse é um profissional interessante, está dentro das especificações que eu quero, né, dentro daquilo que eu estou almejando como objetivo para aquele momento, tá certo? Então são pontos aí a serem considerados para você como profissional, e aí cada vez mais com essas informações, ter essa forma de interação com esses tipos de serviços, ok? Um outro ponto que nós colocamos e que faz parte aí dentro do universo do marketing 5.0 é trabalhar esses 3 pontos: diversidade, acessibilidade e responsabilidade ambiental. A diversidade cada vez mais vai estar presente, né? E se a gente observar dentro do mercado de trabalho, temos pessoas, né, que aí, pensando, nasceram no início dos anos 2000, com a década de 90, 80, 70, 60, 50, 40, né? Dentro do mercado de trabalho ou ainda envolvido de alguma forma com o mercado de trabalho, né? Então você consegue observar que cada uma dessas gerações tem características diferentes. E aí a gente pega um país de muita miscigenação, como é uma característica do Brasil, né? Então diferentes raças, povos, religiões que nós temos. E a gente tem uma tradição de ser um país muito acolhedor, então aí acaba tendo essas tendências, né? E aí, com a miscigenação de povos, então, negros casando com orientais, por exemplo, e aí fazendo vamos ver, a junção de culturas diferentes, de raças diferentes. E aí, cada vez mais, a gente vai perceber que isso vai fazer parte, né? Discussões sobre gênero, você gostando ou não sobre isso, isso tende a ser um assunto na sociedade, né? E que você tem que estar ciente, principalmente você como gestor de um negócio, para você conseguir entender que isso vai fazer parte em algum momento, se você é gestor ou se você é dono da empresa, isso vai fazer parte em algum momento das discussões do seu negócio, e que você vai ter que saber como se posicionar naquele momento, porque dependendo da abordagem que você utilizar, você pode ser cobrado tanto pelos seus clientes, quanto pelos clientes internos, quanto pelos seus clientes externos, pela população em geral, pela mídia, pelo governo, né? Então eu tenho que saber me posicionar da melhor forma possível. Assim como a gente tocando na temática da acessibilidade. Então cada vez mais criar canais que estejam acessíveis aos clientes, né? Por isso é pensar em inovar. E aí, quando a gente está falando em inovação, a gente não precisa pensar naquela inovação disruptiva, ou seja, algo que não existe, algo totalmente revolucionário. Não, mas com a incrementação de tecnologias, de situações importantes para que a gente consiga trazer aí bons resultados organizacionais, tá certo? Então a gente tem que estar atento a todas essas situações de criar, e aí eu não necessariamente preciso criar formas próprias, né, 100% seu, mas porque a gente está dentro de um universo também da economia compartilhada, criar serviços compartilhados com outras empresas que possam trazer também efetividade, né? Então, a ideia de Uber, por exemplo, né, estar acessível para o meu cliente. Então, eu estou na Unicesumar, eu poderia estar em qualquer outro lugar e aí pedir um Uber, né?
estou utilizando o nome da empresa por fato de ser mais conhecido. Né? E aí eu consegui esse deslocamento. Então eu não preciso ser dono de uma rede de motoristas, de carros, né? Ou de taxistas, mas eu ter um serviço compartilhado que permita ter esse acesso a essa população. Tá? E também trabalhando a acessibilidade sobre o ponto de vista, pessoal, de criar formas de inclusão dessas pessoas. Tá? Pessoas com algum tipo de limitação física, limitação intelectual, né, possam estar cada vez mais incluídas. Então, aqui na instituição a gente tem a preocupação, né, com a Libras, né, de tentar disponibilizar, e aí eu vi alguns estudos, o quanto está crescendo, duplicando até matrículas de pessoas que têm algum tipo de problema de limitação, maior ou menor grau, né, fazendo a inclusão no mundo do universo superior, né, da graduação. E aí, né, você tendo que fazer essas devidas adaptações. E aí não somente a instituição de ensino, porque eles vão se formar e tal, mas você enquanto profissional, eu até começo a ter preocupações em relação a isso, estou até começando a estudar um pouquinho mais para entender um pouquinho sobre esse universo, porque caso eu me depare com uma situação, eu pelo menos tenho uma mínima condição, né, de me expressar ali com a pessoa, tá certo? Então, são essas duas formas de acessibilidade que a gente tem que estar ciente dentro do universo em que a gente está trabalhando, tá? E por último, a responsabilidade ambiental, né? Não só, vamos plantar árvores, né, vamos reciclar, não. Trabalhar com todos os R's, mas eu acredito que o mais interessante de todas essas questões é o termo responsabilidade. Porque quando a gente trabalha com o termo responsabilidade, quer dizer que a gente tem que assumir diante de uma situação. Então, você tem uma responsabilidade legal diante de um filho, por exemplo. Você tem essa responsabilidade de cuidar, não somente de dar o mínimo de condições, né, de comida, de bebida, de um lar, de condições de estudos e tal, né, para o desenvolvimento. E pensando dentro de uma empresa também. Às vezes a gente fica pensando, a responsabilidade da empresa é fazer o pagamento do salário e dos impostos. Sim, isso é base, é obrigação de toda empresa que deseja se manter no mercado. Mas e a responsabilidade? Porque, pensamos, é um ser vivo, tá? Pessoas trabalhando, então a gente fala pessoa, um ser vivo, que é uma pessoa jurídica, e aí por mais que sejam instituições e tal, são formadas por pessoas. E vão trazer o maior ou menor grau de impacto ao ambiente onde a gente está fazendo. Então, por exemplo, pensa ainda no Unicesumar, Mar, em vez de ser um monte de árvore, né, que poderia ser utilizado por uma reserva, tem as instalações da Unicesumar. Mar. Ok, então houve um impacto para o ambiente. Então, que tipo de retorno eu vou trazer ao ambiente diante de todas essas situações que a gente está disponibilizando, diante dessa possibilidade de estar fazendo um bem muito grande para você, que independentemente de onde você está, dentro ou até fora do Brasil, acompanhando o conteúdo que a gente está disponibilizando aqui, tá certo? Então, até gosto de falar que não é o termo responsabilidade ambiental, né? Mas responsabilidade em si. Enquanto que você está, a responsabilidade que você vai ter, né, o amparo que você vai dar para esse público, para essa sociedade, onde você está trazendo aí um grau de influência, seja maior ou seja menor. Ok? Outro ponto muito importante é sobre as experiências híbridas, né? Cada vez mais. E isso foca tanto das experiências online como as experiências offline. Por quê? Conforme a tecnologia vai avançando, os clientes vão querer essa integração. Até a gente falou um pouquinho sobre isso no consumidor omnichannel, né? As pessoas querem ter essas oportunidades de eu, por exemplo, entrar numa loja física, né? E ter lá um totem, ter lá um óculos de realidade virtual, toda uma forma de interação para eu talvez fazer uma navegação na loja, de repente para verificar se a roupa que eu vou comprar, né, se os tamanhos estão adequados, qual a seção que isso vai me trazer algum tipo de retorno. Então as pessoas querem, dessa forma, ter essas experiências online e offline também. Então,
eu não estou conectado no mundo digital, mas agora eu estou vivenciando essa experiência. Então, né, eu estou aqui offline, passando, vivenciando essa experiência, para depois talvez eu compartilhar de uma maneira online. Então as pessoas querem vivenciar, lembra que a gente até comentou, né, dos clientes, né, do consumidor digital, que quer vivenciar novas experiências. E aí, para isso, tem que ter essa integração desse universo online e universo offline. Por isso dizer que o marketing digital é sinônimo de marketing não é, porque é uma das modalidades, pensando no marketing como todo, experiências online, offline, né, integradas no mundo digital ou não estão integradas dentro do mundo digital. Então as pessoas vão exigir cada vez mais com que você consiga ofertar. E é até bem interessante, né, a TV aberta investindo nisso, canais também trabalhando, a instituição já até trabalhou alguns conteúdos relacionados ao metaverso, em relação a essas integrações em que vai ter de experiências online, né, ou experiências híbridas também, né, ter um pouquinho o mundo digital e um pouquinho o mundo presencial para ter essa interação com o meu público. Isso cada vez mais vai ser uma tendência, não somente para os estudos, como para trabalho, como para a saúde e como para as outras áreas em que a gente vai ter também, certo? E por fim, eu trago para todos vocês, né, a tendência da produção de vídeos, desse conteúdo, que podem ser tutoriais, dicas rápidas, demonstração de produtos, eventos institucionais, perdão, lives, entrevistas, teasers, né, produtos educacionais, bastidores, que é justamente o quê? Esses diferentes formatos de vídeo que não necessariamente, que ficou muito popular, né, que foi primeiramente empregado, melhor dizendo, aqueles vídeos formais, né? Uma pessoa com uma boa vestimenta fazendo uma comunicação de uma maneira um pouquinho mais formal, né? E muito sólida, com formatos digitais, de um cara fazendo uma selfie, num local mais descontraído, então sem ser um cenário, com uma vestimenta mais informal, falando de uma outra forma e aí ganhando público. Tá? Então, como se fosse uma humanização desse conteúdo de não ser tão formal da maneira como é transmitido. Então, a gente até tem aqui nosso estúdio, que para esse momento a gente não utiliza, né? Mesa digital, todas as outras tecnologias em que eu poderia fazer essas apresentações desses conteúdos de uma outra forma, utilizando talvez um humor, talvez uma questão mais de demonstração. Então os vídeos cada vez mais serão tendência. E aí sim, a importância de você conhecer o seu público para poder disponibilizar um conteúdo mais assertivo para o seu cliente. Então, tutoriais, principalmente produtos novos, inovadores, tutoriais de como utiliza. Então, se a gente tem, por exemplo, aplicativos lá de compras e tal, você compra e você depois tem que gravar um videozinho explicando como foi essa experiência, com fotos, com depoimentos e tal, para trazer, né, essa disponibilização para outras pessoas que queiram adquirir essa possibilidade. Né? Então, videozinhos curtos, podem ser tutoriais, demonstração de produtos, ou educacionais. Né? Então, formatos que terão que ser testados para verificar qual a melhor forma. Será que um vídeo de 3 horas ou 10 vídeos mais curtos vão ser disponibilizados? Hoje está na onda dos podcasts também, são gravados, mas ele tem a possibilidade também, além de ser o áudio, né, também gravando o vídeo, o cara ficando ali 3 horas, 4 horas, 5 horas, tratando sobre determinada temática. Né? Então, qual é o formato que vai ser utilizado? Né? Que tipo de linguagem que vai ser passada? E aí isso vai ter que estar pautado dentro de objetivos que você tenha. Por quê? Ele permite o empoderamento dessas pessoas, né? De forma com que você possa apresentar um conteúdo de uma forma mais legítima, né? De uma forma mais de acordo com o seu público, com diferentes formatos, trazendo maior ou menor grau de interação. Né? E a tendência é para trabalhar por formatos mais curtos, porque as pessoas, ou mesmo tem muitas... eu demorei um pouquinho para aderir a
a essa situação, mas agora eu utilizo um pouquinho mais. Como o vídeo, quando você vai assistir, ou o áudio, né? Aumentar um pouquinho a velocidade, né? Para não deixar naquele ritmo normal, aumentar para 1,5, 1,75, 2, aí depende do que a gente está ouvindo ou do que a gente está assistindo. Né? Que era uma tendência que eu tinha de conseguir, de fazer, né? De escutar, processar e gerar uma resposta. Agora não, eu quero escutar mais rápido ou assistir mais rápido para depois gerar uma resposta. Então isso vai depender muito da forma como que você quer e daquilo que você está gerando como informação. E trabalhar mais, cada vez mais pautado de metodologias. Né? Para nós que trabalhamos aqui na Unicesumar, sempre estamos passando por treinamento, por tentar buscar novas formas para a gente estar transmitindo o nosso conteúdo, estar atento às principais novidades que estão acontecendo, para a gente poder disponibilizar você aqui para o nosso conteúdo. Quem sabe aí mais para frente com novas tecnologias aqui, a gente trabalha um pouquinho o metaverso e aí a gente consiga ter algum outro grau de interação, sair de uma situação assíncrona para uma síncrona, né? Então são todas essas situações que começam a se tornar reais por conta do marketing 5.0 e de todas as vantagens que estão trazendo. Então, para vocês, foco em tecnologia, sim, mas sem esquecer da humanização, né? Dessa proximidade com o cliente e desse discurso mais verdadeiro que é realmente o que o cliente deseja, tá certo? Vamos fazer uma reflexão. Vamos dar uma lida aqui nessa pergunta para a gente pensar um pouquinho. O profissional de marketing, ele deve estar cada vez mais conectado e atento com as novidades. Sim, correto. Mas o que ele deve repensar e o que ele não deve reproduzir? E aí vem ao bom e velho aspectos éticos, né, de você conseguir compreender bem o seu público para conseguir fazer essa comunicação da melhor forma possível. Né? O que a gente consegue concluir diante de todas essas reflexões? Tem bastante pontos aqui que nós colocamos aqui para todos vocês. Tá? Os dados, e aí cada vez mais vão estar disponíveis, né? Porque principalmente com o consumidor digital, eu com o meu aparelhinho lá, vai rastrear onde eu estou, qual o meu discurso, a minha opinião política, as minhas opções, preferências das mais diversas, conteúdo que eu gosto de assistir, de consumir e por aí vai. Ok, os dados vão estar disponíveis, mas, principalmente com a questão do mundo digital. Só que como que a gente vai processar essas informações? Como a gente vai analisar? E todos os dados são relevantes, são importantes de serem mensurados ou não? Então, recentemente, estavam respondendo algumas pesquisas, né, falando sobre determinadas situações. E aí vai muito a questão do aparelho, que às vezes é o aparelho celular que você tem, né, você utiliza no trabalho, mas você utiliza também para a sua família. E aí, quando vai, né, nos dados de pesquisa, separação de usuários, né, para você em determinado momento trabalhar com um conteúdo, em determinado com outro. Como fazer isso para que, às vezes, eu quero que quando esteja dentro da minha casa, né, tenha um conteúdo mais familiar e quando eu esteja no trabalho, seja um conteúdo mais relacionado ao trabalho onde eu estou, ao universo, né, em que eu estou envolvido, ok? Outro ponto também, que é a coleta de dados online, né, sendo feita e a gente fazendo esse tratamento dessas informações de uma maneira mais adequada. Estando, e aí que é uma parte importante, por mais que a gente esteja dentro do universo digital, é muito importante ainda a gente estar em contato com o nosso cliente. E hoje, né, o mundo digital com as tecnologias vão permitir esse contato que eu vou ter com o meu cliente para estar conversando um pouquinho com ele, tá certo? E outros pontos que são, mas que dá para a gente sintetizar muito, cuidado com as diferenças que a gente vai ter. Porque a gente vai se comunicar cada vez mais de uma forma nichada e a gente vai perceber que existe todo um universo, né, que não pensa, que não age, que não acredita da maneira que você quer. Então, como que você vai analisar, como que você vai reagir diante de todos esses conteúdos, né?
como eu comentei aqui no slide, escrevi aqui no slide, alerta máximo para a diferença de pensamentos que podem levar à extremidade, pode levar à polaridade. Então, são pontos aí a serem colocados, ok? Então, apresento aqui para vocês materiais complementares, um falando sobre marketing político, que aí é aquele material que eu comentei um pouquinho para todos vocês, né, que eu li para embasar um pouquinho nesse conteúdo que a gente apresenta para vocês, e um focado em video marketing, algumas possibilidades aqui. Sempre esses materiais a gente confere, a gente verifica se tem uma procedência, se tem uma qualidade, para poder apresentar para todos vocês, que vão ajudar a complementar o conteúdo e que também vão ajudar vocês a a responder as questões relacionadas ao conteúdo que nós estamos disponibilizando. Tá certo? Muito obrigado aqui pela oportunidade de estarem com todos vocês e posteriormente teremos um outro vídeo, que é o vídeo de encerramento, onde a gente vai retomar cada um dos conteúdos e fazer o fechamento desse projeto Marketing na Veia 5.0. Ok? Bons estudos para todos vocês e até mais!